Boa tarde, meu nome é Alisson Fernandes, eu sou aluno do curso de pós-graduação em processos construtivos residenciais do Instituto Federal do Amapá. E hoje nós vamos falar sobre a avaliação do desempenho dos tijolos ecológicos com a incorporação do resíduo de manganês. Esse trabalho é orientado pelo professor Tarcísio Santiago de Gomes Filho e co-orientado pela professora Leila Cristina Nunes Ribeiro. Problemática. Como a incorporação de diferentes proporções de resíduo de manganês pode afetar a resistência e na melhoria de suporte de carga dos tijolos ecológicos e criar uma viabilidade para a utilização do tal rejeito que se encontra disponível no município de Serra do Navio. Aqui nós temos algumas fotos onde nós podemos ver algumas pilhas e onde o material foi descartado e até hoje não se encontra em uso. A problemática foram os danos ambientais gerados pela mineração do manganês. A dificuldade de dar uma destinação para tal resíduo e a necessidade de democratizar as moradias através do desenvolvimento de novos materiais. A justificativa. Diante do alto volume de resíduos que encontram-se disponíveis no município de Serra do Navio, nós estamos tentando propor a sua utilização para a composição de tijolos ecológicos e, desta forma, contribuir para a redução do déficit habitacional que existe em nosso município. Por que utilizar o rejeito de manganês na composição dos tijolos ecológicos? Pela necessidade da destinação desse resíduo e como uma fonte alternativa de novos materiais de construção civil. O nosso objetivo foi produzir tijolos ecológicos com um traço de referência, que somente o solo e a areia, com um teor de 10% do rejeito, um outro com 20% e outro com 30%. E avaliar a resistência de compressão dos tijolos produzidos conforme a NBR 8492 do ano de 2012. E comparar os resultados obtidos e técnicos exigidos para aplicações de construções e verificar a viabilidade do uso do rejeito do manganês. Quais foram os materiais que nós utilizamos durante esse experimento? Nós usamos o rejeito do manganês, do que encontra-se estocado no município de Serra do Navio. Foi utilizado o rejeito bota fora, de uma obra de terraplenagem que está sendo executada no município de Macafá, a areia lavada de uma jazida do município de Cutias do Araguari, o cimento Portland CP2 pozolana e água potável. Procedimento. Foi retirado uma amostra do solo de bota fora da obra rodoviária que se encontra em execução na cidade. Foi feita a avaliação no laboratório, a caracterização do rejeito do solo. E tendo em vista que ele tinha um alto teor de argila e para a produção do tijolo ecológico, a norma recomenda que esse material ele tenha entre 50% e 70% de teor dele de areia. Nós fizemos a correção desse solo com a areia proveniente da jazida do município de Cutias do Araguari. Nós fizemos as 4 dosagens do solo referência com 10%, 20% e 30% de teor de rejeito de minério. Fizemos a umidificação ou homogeneização do solo, fizemos a moldagem e realizamos a cura química desses tijolos em nosso laboratório. Aqui nós podemos ver algumas fotos após feita a homogeneização do solo. Ele foi posto nessa prensa, essa prensa é uma prensa manual, e foi feita a moldagem dos tijolos. Após a moldagem, nós fizemos a cura dele em nosso laboratório, deixando ele protegido das intempéries e da perda de umidade no ambiente. E após 24 horas eles foram submersos em um tanque e depois de 24 horas retirado para concluir a cura química dele. E aqui nós podemos apresentar alguns resultados dos 12 copos de prova realizados. Nós fizemos algumas análises dimensionais, tanto de comprimento como a largura e a altura. Fizemos a pesagem do nosso tijolo seco e depois fizemos a pesagem dele após a saturação 24 horas no tanque. E aqui nós apresentamos alguns resultados. Após os 7 dias de cura química, nós levamos os nossos tijolos para a prensa e fizemos o ensaio de compressão.
Como verificado, o nosso traço de referência, ele só obteve 1,64 MPa e a norma 8492 diz que nós precisamos que o tijolo ecológico, para ser aprovado para o seu uso na construção civil, ele precisa ter no mínimo 2 MPa. Mas nós obtivemos resultados muito valiosos após a adição de 10, 20 e 30% do rejeito, que nós conseguimos obter resultados acima de 2 MPa. Inclusive, com a adição de 30%, nós tivemos um MPa de 3,59, aproximadamente 70% mais resistente do que ele seria o mínimo necessário. Em conclusões, diante do exposto, foi possível ver que nós temos ainda pouco interesse ainda, né, nesse uso desse rejeito, mas nós já estamos apresentando que futuramente nós encontramos uma viabilidade tanto para o uso do bota fora como do rejeito de manganês. E nós temos sugestões para o futuro. Talvez possamos futuramente fazer a inserção de outros insumos, de outros componentes, a fim de produzir um tijolo um pouco mais leve e reduzir também os custos de produção. Desde já eu agradeço, boa tarde. E apresentamos aqui as referências a outras literaturas falando sobre este mesmo componente. Boa tarde, obrigado.